Olá, este é um podcast sobre o filme Rebecca, a Mulher Inesquecível, filme norte-americano do ano de 1940 e dirigido pelo diretor icônico, mestre do suspense do cinema mundial, Alfred Hitchcock. O filme Rebecca teve produção de David O. Selznick, com roteiro de Robert E. Sherwood e John Harrison. O filme Rebecca, a Mulher Inesquecível, teve distribuição da United Artists. Seu lançamento se deu no dia 12 de abril de 1940 nos cinemas norte-americanos. O filme teve um orçamento de $1.300.000 aproximadamente, com uma bilheteria de $6 milhões. Ou seja, o filme ele foi lucrativo, não foi tanto, mas a gente tem que levar em consideração que é década de 40, né? Não é a mesma coisa se você comparar com os padrões de hoje de orçamento e bilheteria. Hoje em dia, um filme com $1 milhão você simplesmente não faz. $1 milhão hoje é o preço que você paga num videoclipe, por exemplo. Aquele clipe Scream do Michael Jackson custou muito mais de $1 milhão. É considerado um dos videoclipes mais caros de todos os tempos, mas enfim. O que eu estou querendo dizer é, para os dias de hoje, $1 milhão não dá nem pro figurino do elenco, não dá nem pro começo. Mas naquela época dava e até sobrava às vezes. Uma bilheteria de $6 milhões para a década de 40, até que era uma bilheteria boa para os padrões de hoje. Um filme, mesmo os filmes pastelões do Adam Sandler, dá mais do que isso. E ainda assim, muitos são considerados fracassos, mas enfim. Mas aqui o filme, a bilheteria foi 6 vezes o valor maior do que o orçamento, ou seja, o filme teve o seu lucro. E esse filme, ele tem uma certa polêmica, porque o filme, apesar de ser dirigido pelo Alfred Hitchcock, o filme tem mais do produtor, que no caso é o David O. Selznick, do que o próprio Hitchcock, né? Porque o Alfred Hitchcock, para quem acompanha assim a filmografia dele, o estilo dele de fazer filmes e dirigir, produzir e tudo mais, a gente sabe que ele tem aquela pegada mais suspense sombrio, mistério, né? Um filme dele que eu assisti recentemente que eu gostei muito foi Janela Indiscreta, que talvez eu faça um podcast em breve, muito bom. É considerado um dos melhores filmes dele, se não o melhor, assim, junto com Psicose, né? Que quando se fala de Alfred Hitchcock, o primeiro filme que vem na nossa cabeça é Psicose. Mas, enfim, voltando aqui para o filme Rebecca, a polêmica em questão que eu estava falando é que o diretor, apesar dele ser o diretor, ele mesmo afirmou em várias entrevistas na época que o filme tem muito mais dedo do produtor, que é o David, do que dele, Hitchcock. Tanto é que tem uma entrevista que ele fala assim, esse filme não é um filme do Hitchcock, tipo, o filme tem a direção dele, tem o nome dele lá acreditado, ele foi pago para dirigir o filme tudo certinho, mas não é um filme que ele considera dele, é um filme que ele trabalhou para outra pessoa. Mais ou menos isso. Se vocês pegarem, tipo, outra pessoa... É como se o produtor fosse o verdadeiro diretor, mas ele tá lá para dar os pontos. Mas a gente tem alguns aspectos aqui, algumas coisas no filme que você reconhece que é do Hitchcock, como a questão do suspense, aquela angústia que a gente vê na protagonista do filme, que é interpretada pela Joan Fontaine, que não tem nome, a personagem aqui. Ela é toda hora chamada por Senhora de Winter, né? Que é a esposa do Max, eu já vou falar. E assim, a gente vê a angústia dela, principalmente quando ela se muda para casa do Max, que é o atual marido dela, que é interpretado pelo Laurence Olivier. E ela chega lá, né? Ele apresenta para ela os empregados e tudo, e aos poucos, enquanto ela vai conviver naquela casa com o marido e com os empregados, ela sente muito a presença da ex-mulher dele, que era a Rebecca, né? E essa
E a gente sente essa angústia que ela tem em relação àquela casa, em relação ao espírito da falecida esposa. Uma pessoa que, assim, meio que materializa essa esposa e tudo que ela foi, é a personagem da Judith Anderson, que é a senhora Danvers, que é a governanta da mansão do Max, né? E ela esteve lá no período em que a Rebecca ainda era viva, casada com o Max, né? E o curioso é que aqui a gente não tem nenhuma foto da Rebecca, nenhuma lembrança dele em relação à Rebecca, assim, uma lembrança que o espectador tá vendo, né? É assim, é só ele contando sobre a vida dele quando foi casado com ela, a senhora Danvers falando sobre a Rebecca, enfim, os outros empregados também. A personagem da Joy Fontaine, que é a protagonista, eu vou chamar ela de a protagonista, já que não tem nome. A protagonista, ela se vê muitas vezes assim como se o pessoal tivesse comparando ela com a Rebecca, né? Como se a Rebecca fosse o ideal de mulher que todo homem queria e ela o extremo oposto, né? Só que o personagem Max, né, em vários momentos ele deixa claro para a protagonista, que é a sua esposa, que ele gosta dela do jeito que ela não precisa mudar, né? Tanto é que tem uma parte do filme que ela aparece toda armada com vestido preto para agradar ele, né? E ela fala que fez isso assim para diferenciar. Ele disse que gosta do estilo dela normal, que não precisa daquilo para isso. Se ele só falasse isso, tava bonitinho. Mas o problema é que ele foi meio escroto com ela, né? E ele falou, tipo assim, o que você fez com seu cabelo, essa roupa? Mas pra que isso? Tipo, ficou feio. Ele não falou isso, mas foi a impressão que ele deu a passar. Em vez dele falar, você ficou bonita, mas assim, você, pra me agradar, não precisa disso, que eu gosto de você do jeito que você é. Se ele tivesse falado isso, teria sido muito mais bonito, mas ele passou uma outra impressão. Mas ele próprio se percebeu, aí ele falou, mas você é bonita de qualquer jeito. No final ainda deu um beijo na testa dela, tentou remendar o que que era irremendável, mas enfim, né? Continuando aqui, e essa angústia que ela vai sentindo, principalmente com a presença da senhora Danvers, que vai retratando a Rebecca de cabo a rabo para ela, né? E o marido, as lembranças que perturbam o Max em relação à Rebecca, entre vários fatos que aconteceram na casa, enfim. Isso vai atormentando ela. É como se o espírito da Rebecca estivesse lá atormentando ela. E o suspense em vários momentos do filme, o que será que vai acontecer? O que será que aconteceu? Por quê? Qual foi a verdadeira causa da morte da Rebecca? A gente descobre lá no final do filme, eu já vou chegar nessa parte. Enfim, a gente fica com aquela tensão que é uma característica única do Alfred Hitchcock. Esse suspense, essa angústia, esse mistério, esse clima no ar, né? O filme em preto e branco, né? Enfim, é muito a característica do Alfred Hitchcock, todos esses elementos, né? E esse filme, apesar de não ter tido tanta mão do Hitchcock, como eu já citei, ainda assim ele conseguiu colocar dentro do filme elementos que são muito característicos da sua filmografia, como a questão do suspense, do mistério e da angústia. O olhar da protagonista retrata muito essa angústia, e isso acaba passando para nós, telespectadores do filme. Mas, enfim, essa aqui é a minha breve introdução sobre o filme. Agora vamos falar sobre o elenco. No elenco, nós temos Joan Fontaine como a segunda esposa de Max de Winter, a protagonista, né? Como eu já falei, né? Uma moça, ela é tímida, ela é muito contida, ela é romântica, ela tem ideais, ela gosta de desenhar, um hobby para ela. Ela trabalha como dama de companhia da senhora Edith Van Hopper, que é a patroa dela, que é interpretada pela Florence Pates. E assim, eu percebi muito na personagem da Joy Fontaine características muito, não comparando, é claro, a Joy Fontaine está muito acima do talento dessas duas atrizes que eu vou falar agora, mas eu percebi a personagem dela, digamos, com muitas características da Bella, que é interpretada pela Kristen Stewart na franquia Crepúsculo, e da Dakota Johnson na trilogia 50 Tons de Cinza. Lembra? Eu não sei qual podcast que eu falei desses estereótipos da moça jovem, tímida, calada, desajeitada, desengonçada, que se apaixona pelo cara lá, bad boy, metida machão que meio que não quer ninguém. Então, é o que acontece aqui. É aquela moça simples, recatada, um pouquinho desajeitada e
e para mostrar que ela é desajeitada, nós temos dois momentos do filme. Primeiro, quando ela, no começo do filme, ela vai tomar um café da manhã numa mesa na mesa do hotel, né? Ela se senta, ela tá mexendo no negócio, ela derruba um vaso de flor e derruba água na mesa, enfim. Também numa outra parte do filme que ela tá vendo umas coisas no escritório do Max, que ela acaba quebrando lá uns enfeites que tinha, acaba quebrando no chão e acaba escondendo, mas depois ela acaba revelando que foi ela mesmo que quebrou. Ou seja, é desastrada, né? Mas enfim, quando eu falei que ela é superior, porque o talento da Joy Fontaine nem se compara, porque aqui a Joy Fontaine passou para o telespectador tudo que o Alfred Hitchcock queria que a personagem dela passasse. E Alfred Hitchcock é o Alfred fucking Hitchcock, é o diretor, é o mestre dos cinemas, é um dos melhores diretores de todos os tempos, se não for o melhor, né? Vai do gosto de cada um. Pra mim é o Spielberg e o Scorsese ali meio a meio, mas o Alfred Hitchcock ele tem filmes icônicos demais, né? Tá no meu top 5. E assim, e a personagem dela tem muitas características semelhantes da Bella e da Anastasia, né? Só com a diferença que aqui a personagem da Joy Fontaine, a gente acaba se apaixonando pela personagem dela, né? Ela, apesar de ser desengonçada, ser jeito, aquela coisa toda, a gente passa a ter empatia por ela, né? E ela é uma pessoa apaixonada, alegre, né? Que nem eu falei, ela gosta de desenhar, ela gosta de conversar. Tanto é que não foi à toa que ela foi contratada para ser dama de companhia, né? E a pessoa precisa pagar por companhia, né? Olha só que tipo de pessoa que é. Isso é retratado, essa frase é dita no remake de Rebecca, 2020, que é protagonizado pela Lily Collins e pelo Armie Hammer. Mas um dia eu ainda vou falar desse filme, porque eu também não assisti, só vi por alto. Enfim, tem muitas diferenças com esse filme aqui, mas deixa pro seu próprio podcast. Eu vou gravar o podcast sobre o remake para poder até fazer uma comparação, né? É inevitável. Mas vamos voltar pro filme Rebecca de 1940. E a personagem da Joy Fontaine, a gente acaba tendo empatia. A Bella e a Anastasia, a gente não tem empatia porque tanto a Bella durante toda a franquia Crepúsculo e a Anastasia durante toda a trilogia 50 Tons de Cinza, elas vão cometendo erros grotescos, graves, né, assim. E para os dias atuais, a questão da militância, do feminismo, isso pesa muito. A personagem da Joy Fontaine, vocês têm que ter em mente que era uma personagem de um filme da década de 40. Na década de 40, a mentalidade era outra, entendeu? Então, o comportamento dela era considerado até fofo, era considerado, assim, romântico até, né? A donzela em perigo, a donzela meio tímida, retraída, era até bonitinho para a época. Para os dias de hoje, ainda mais se fosse assim, de acordo com a personalidade da Joy Fontaine, até que legal, bacana, mas pela forma como a Bella e a Anastasia foram retratadas ao longo de ambos seus filmes, ali era escroto demais, mas eu já gravei um podcast sobre toda a franquia Crepúsculo, sobre toda a trilogia 50 Tons de Cinza, eu já meti o pau nas duas à vontade, então depois vocês vão lá, escutem todos esses podcasts que tá muito bom. Então, estão bons, né, no plural. Enfim. Nós também temos no filme o Laurence Olivier como Max de Winter, par romântico da protagonista. Ele é um viúvo amargurado. No começo do filme a gente vê ele olhando para a ponte, a gente pensa assim, ele vai se matar. Na hora que aparece a personagem de Joy Fontaine mesmo que querendo impedir que ele se jogue dali. Mas aí a gente descobre lá no meio do filme que ele estava ali só porque tá relembrando da primeira mulher dele, a Rebecca, né? Enfim. Assim, aí depois ele acaba ficando amigo da personagem da Joy Fontaine até chegar ao ponto de pedir ela em casamento, quando ela anuncia para ele que ela e a senhora Van Hopper vão embora, vão sair de Paris e vão para os Estados Unidos, porque a senhora Van Hopper e o Max de Winter estão hospedados no hotel da França. Ele acaba pedindo ela em casamento, porque ele gosta da companhia dela, ele tá se apaixonando por ela, né, daquele jeito meio dele, mas tá se apaixonando. Ela acaba aceitando se casar com ele, e aí começa o filme, né. Enfim, o personagem dele tem vários momentos que ele é um pouco escroto com ela, né, mas ele é um homem amargurado pelo passado que teve, né, eu já vou chegar nessa parte. Enfim, mas ele termina o filme os dois juntos, eu vou dar esse spoiler. Gente, filme da década de 40, né, o filme tem 40, 60, 80, 2000, 10, 20. O filme tem 81 anos, gente.
Vocês reclamaram de spoiler de um filme de quase uma década, aí também já é apelar demais. Enfim. E continuando aqui, no filme nós também temos a senhora Danvers, né, que é interpretada pela atriz Judith Anderson, que é a governanta da mansão do Max, e era meio que, assim, o braço direito da Rebecca, né, a esposa falecida do Max, né, e ela atormenta durante o filme a personagem da Joy Fontaine com vários comentários a respeito da Rebecca. Ela faz a protagonista, a esposa, né, agora a atual esposa do Max de Winter, usar um vestido numa festa, o mesmo vestido igual que a Rebecca usou numa festa, porque ela já sabia que isso ia irritar o Max. Enfim, ela meio que sabota ela em vários momentos durante o filme. Até que depois desse rolê do vestido, o personagem da Joy Fontaine bate de frente com a personagem da Judy Anderson, que é a senhora Danvers. O protagonista e a senhora Danvers têm um embate, tem uma leve discussão. Ela fala assim, por que você me odeia? Não sei o que eu fiz pra você. Você me fez usar esse vestido porque sabia que o Max não ia desaprovar. Aí ela começa a falar, você quer ser a Rebecca, você não sei o que. Aí começa a falar um monte de coisa pra ela, enfim. Aí ela mostra a verdadeira vilã que ela é, porque até então, até esse momento, ela estava fingindo ser uma empregada que faria tudo pra ela. Enfim. No filme nós também temos George Sanders como Jack Feivel, que é o primo / amante de Rebecca, né? A gente descobre ao longo do filme que ele teve um caso extraconjugal com a Rebecca, né? Enfim, e o Max soube disso bem, e o Max soube disso enquanto ainda estava casado com a Rebecca, ou seja, enquanto a Rebecca ainda era viva. Sim, a Rebecca basicamente era a Paola Bracho da década de 40, né? Vamos resumir isso. E no filme nós também temos a Florence Bates como a senhora Edith Van Hopper, patroa da personagem protagonista, né? Ela aparece aqui só nos 25 primeiros minutos do filme, depois some, depois que o Max anuncia para ela que ele e a protagonista vão se casar. Aí ela vai se despedir da protagonista quando o Max sai um momento, e ela fala assim, você não vai ter capacidade para ser a nova senhora de Winter, não sei o quê, porque você não tem jeito para isso. Aí ela fala que vai ter jeito sim, e diz para a senhora Van Hopper ir embora, porque ela vai perder o trem dela, uma coisa assim. E no filme nós também temos o Leo G. Carroll como Dr. Baker, que é o médico que atendeu a Rebecca enquanto ela ainda estava viva. Até porque não tinha como ele atender ela depois de morta, né? Gente, mas esse médico aqui, o personagem dele aparece lá no terceiro ato do filme, ou seja, perto do fim. Mas o personagem dele é muito importante para desvendar um segredo que a Rebecca não contou para ninguém, só para a senhora Danvers, né? Então, vamos lá para o meu top 15 de melhores cenas do filme Rebecca, a Mulher Inesquecível, de 1940. Então, vamos lá. Em 15º lugar, eu fico com a cena em que a protagonista e o Max se casam. Lembra que eu falei que o Max anuncia para a senhora Van Hopper que ele e a protagonista vão se casar? Então, depois disso, e depois que a véia vai embora do hotel, aí a gente tem um corte de cena em que o Max e a protagonista vão até um cartório, se casam, não passa o momento que eles se casam, só passa eles saindo já do cartório e ele pegando o registro de casamento deles, né? Um papel lá que tá registrado que eles se casaram e tudo mais, né? E aí eles veem um casal saindo de um casamento, vestido de noiva, da forma tradicional. Aí ele ainda fala assim, você gostaria, né, de um vestido desse? Aí ele olha pro outro lado e acaba comprando flores pra protagonista, né? Pra nova senhora de Winter, né? Eu achei essa cena muito fofa, muito romântico e é a minha 15ª cena favorita. Porque em 14º lugar eu fico com a cena em que a protagonista conhece o Jack, que é o primo / amante da Rebecca. Ela conhece isso enquanto ela está escutando escondido a conversa do Jack com a senhora Danvers e ela acaba sendo flagrada pelo Jack, né? E a senhora Danvers acaba apresentando o Jack a ela, né? Aí o Jack pede ainda para ela dizer pro Max não dizer. O Jack pede pra senhora de Winter, né? A Joy Fontaine, no caso, pra ela não contar pro Max que ele teve por ali, porque ele não gosta dela. Aí eu falo, por que será, né? Enfim.
Em 13º lugar, eu fico com a cena em que a protagonista se veste de forma diferente para agradar o Max. Ela resolve fazer um baile à fantasia, que nem nos tempos que o Max fazia quando a Rebecca era viva, porque o lugar é muito famoso por isso, dar festas muito bonitas, glamourosas, cheias de vida. E depois que a Rebecca morreu, ele parou com isso. Ele parou por isso, porque essas festas eram tudo ideia da Rebecca. Aí a protagonista pede para fazer uma festa dessa, né, para o lugar voltar a ser alegre, cheio de gente, cheio de vida, que nem era antigamente. Aí ele acaba aceitando. Aí ela fica assim, fazendo vários desenhos, tentando decidir qual uma melhor fantasia para ela, até que chega a senhora Danvers, né, essa FDP da vida, e sugere para ela que ela se vista igual um vestido que tem que tem no corredor lá da mansão. Ela vai até esse quadro, adora o vestido. A senhora Danvers diz que o Max adora aquele quadro, e pronto, era tudo que ela precisava escutar para poder decidir qual era a roupa que ela ia vestir para o baile. Aí ela manda fazer um vestido igual aquele do quadro, né? Aí quando ela desce a escadaria já vestida, né, para se apresentar para os convidados e pro o marido dela, o Max, né? O Max se enfurece ao vê-la vestido com a mesma roupa que a Rebecca usou numa festa que eles costumavam dar, e manda ela trocar de roupa imediatamente. Ela não entende nada, ele se zanga com ela, fica bem furioso, ela percebe, fica triste, sai correndo. E aí é a hora que ela vai correndo até o quarto que era da Rebecca e tem um embate com a senhora Danvers, né? Porque foi tudo ideia dela. Mas eu já vou falar dessa cena. Em 12º lugar, eu fico com a cena em que a protagonista conhece a senhora Danvers e os outros empregados da casa. Isso é depois, a cena, em 12º lugar. Eu fico com a cena em que a protagonista conhece a senhora Danvers e os outros empregados da mansão de Max. Isso é quando eles voltam para a Inglaterra, né, que é onde ele mora, Manderley, eu acho que é o nome da mansão, uma coisa assim. Me corrijam se eu estiver errada. E aí ele acaba apresentando ela para os empregados, porque a senhora Danvers, sabendo que ele ia chegar a qualquer momento, mandou todo mundo se reunir. E ele ainda fala assim, isso não era necessário. Aí alguém fala assim, mas o senhor sabe como a senhora Danvers é, né? Fazer toda essa cerimônia de recepção para ele. Aí ela acaba conhecendo todo mundo. Todo mundo já sabia que ele tinha se casado e estava voltando com a nova esposa para a mansão, óbvio. Em 11º lugar, eu fico com a cena em que o Max descobre que restos do corpo de Rebecca foram encontrados. Até então, todo mundo achou que o corpo que ele reconheceu na época em que a Rebecca morreu era da Rebecca, mas era de outra pessoa. Depois a gente descobre que, na verdade, aqueles eram o corpo de outra pessoa, porque o da Rebecca foi encontrado ali já naquele período, que ele já está casado com uma personagem da Joy Fontaine e tudo mais. Né? Ele acaba recebendo a notícia que os restos do corpo da Rebecca, no caso, foram encontrados, ou seja, mais de um ano depois que a Rebecca morreu. E a personagem da Joy Fontaine fica chocada, assim como o Max nem tanto. Não, o Max fica um pouco. Ele, mas eu achei que era o corpo que eu reconheci. Mas depois ele acaba revelando para a personagem da Joy Fontaine, a protagonista, sua atual esposa, que ele sabia que não era o corpo da Rebecca, mas que ele disse que era só para encerrar logo o caso e tudo. Que, na verdade, o corpo da Rebecca, o que aconteceu? Agora lá vem um spoiler daqueles grandes, uma coisa bem Hitchcock mesmo. A Rebecca e ele estavam conversando e a Rebecca deu a entender pro Max que ela estava grávida de outro homem, no caso, o primo dela, né? O FDP que eu já falei, né? O Jack. E aí ela tava meio bêbada, parecia que tava meio bêbada, meio grog, uma coisa assim, né? E aí no fim dos contos ela acabou passando mal, caiu e morreu. Mal súbito, morreu, caiu, morreu. Ele não matou ela. Aí ele colocou o corpo dela num barco, furou o barco e afundou o barco. Para todos os efeitos, a Rebecca morreu afogada, né? O barco não aguentou e acabou morrendo. Só que o pessoal do que encontra os restos da Rebecca, encontra também o barco. E aí o barco estava todo furado. O que dá início a uma investigação para saber quem poderia ter matado a Rebecca. Mas eu já chego lá. Essa é a minha 11ª melhor cena. E agora nós vamos ao nosso top 10 de melhores cenas. Em 10º lugar, eu fico com a cena em que o Max convida a protagonista para tomar café da manhã com ele. E os dois acabam ficando amigos. Isso aí é na primeira parte do filme, ali nos 10 primeiros minutos, né?
E é uma cena muito bonita, que é quando ela derruba o vaso de flor com água na mesa, né? E ele acaba aproveitando esse momento como uma oportunidade para convidar ela para tomar café da manhã com ele. A princípio ela resiste, mas ele acaba convencendo ela. Em nono lugar, eu fico com a cena em que a senhora Danvers mostra o quarto de Rebecca para a protagonista. Tem uma parte do filme que ela fica muito curiosa a respeito do quarto de Rebecca. Então ela vai até lá, olha para os lados, entra. E aí a senhora Danvers aparece lá. Ela toda hora tá aparecendo. A protagonista tá no canto do filme, aí a senhora Danvers aparece lá que nem um fantasma. Pô, né? E aí ela acabou mostrando o quarto da Rebecca, falando que a Rebecca gostava de se arrumar, gostava de dar festa, que era uma pessoa alegre, cheia de vida. Resumindo, que era a Paula Bracho, né? Enfim. E é meio sinistro a forma como ela vai descrevendo a vida da Rebecca para a protagonista, mas enfim. Em oitavo lugar, eu fico assim que a senhora Danvers coloca fogo na mansão de Max e acaba morrendo queimada. Isso é basicamente a última cena do filme, né? O Max chega em casa desesperado quando vê toda a casa dele sendo destruída pelo fogo e entra em desespero, achando que a personagem da Joy Fontaine, a protagonista, sua esposa, ela pode estar dentro da casa e morrido queimado, só que aí por sorte ela aparece ali do nada, né? Chamando por ele, os dois se abraçam, se beijam e ele fala que ficou muito preocupado com ela quando viu o fogo. Aí a hora que ela fala que a senhora Danvers enlouqueceu, que ela preferia destruir Manderley do que ver os dois juntos felizes lá. E aí eles veem ela lá de dentro da casa, né? Dentro do quarto da Rebecca, tudo queimando. E aí cai um pedaço de madeira na cabeça dela, ela cai desmaiada e morre queimada, né? E fim de filme. Enfim, a Vera é doida mesmo. Ela, assim, ao longo do filme, você vai percebendo que ela tinha uma certa, se não total, obsessão pela personagem da Rebecca, o que é muito louco, muito paranoico. Mas enfim, não era uma coisa amor de mãe, nem amor com segundas intenções, amor lésbico, antes que vocês venham falar qualquer coisa. Não, era uma obsessão, não sei, uma coisa estranha, uma coisa que só o Hitchcock conseguiria explicar. Enfim, sétimo lugar, eu fico assim que o Max revela a protagonista como foi seu casamento com a Rebecca. Até então, a protagonista achava que o casamento do Max com a Rebecca era mil maravilhas pela forma como todo mundo descrevia a forma como os dois sempre estavam juntos e aparentemente felizes e tudo mais. E por ele ter uma certa frustração quando se falava da Rebecca, ela achava assim que era uma forma dele tentar suprir o amor que ele sentia por ela, tipo que ele ainda estava inconformado com a mãe da Rebecca porque amava ela demais. Só que no fim das contas a gente descobre que a Rebecca era uma tremenda FDP com o Max, que ele casou com ela por convenções sociais, né? Isso era muito comum na época. E também que ela fez da vida dele meio que um inferno, vamos dizer assim, né? E ela humilhava ele e tudo mais. E aí, para manter a pompa de casal feliz, ele submetia a várias coisas que ela fazia e dizia, enfim. Só assistir um filme mesmo para entender melhor. Não vou entrar nesses detalhes, mas essa cena em que ele revela para protagonista como era a Rebecca de verdade, como foi o casamento dele de verdade, pra mim é a minha sétima melhor cena, e a gente percebe até que a protagonista fica um pouco aliviada, né? Porque, tipo, ela percebe que em nenhum momento ela tava disputando o amor que o Max tinha com a Rebecca, né? No caso, tipo assim, eu me senti em desvantagem porque eu achava que o Max sempre tava me comparando com a Rebecca. No fim das contas, ele se apaixonou pela protagonista porque ela era o extremo oposto da Rebecca. Ou seja, era uma pessoa adorável, amável, e ele acabou se apaixonando, o que não foi bem o caso da Rebecca. Ele fala que no começo, quando ele conheceu a Rebecca, ele até se sentiu atraído por ela, uma mulher muito bonita, tudo, mas quando ela mostrou quem era de verdade, aí a coisa mudou de figura. Mas enfim, em sexto lugar, eu fico com a cena em que o Max descobre que Rebecca morreu de câncer após o médico revelar que ela usou o nome da senhora Danvers na consulta médica. Sim, isso mesmo, ela usou o nome da senhora Danvers para não descobrirem que ela estava na consulta. E aí ele revela isso quando o pessoal do Tribunal de Justiça está investigando a morte dela, né? O pessoal acaba chegando nesse médico e aí o médico vai analisar quem ele atendeu no dia que... Não sei se foi no dia ou na véspera que a Rebecca morreu, ou um tempo antes, eu acho que foi um tempo antes dela morrer. Porque ele falou, o câncer já estava em estágio avançado, todo mundo achando que ela estava grávida, mas não era o caso, era câncer mesmo. Ela descobriu que estava com câncer e não queria que ninguém soubesse, só a senhora Danvers sabia disso. E continuando, né? Ele acaba
mexendo em vários registros médicos dele, até que acha, né, o nome da senhora Danvers lá no meio, e aí todo mundo conclui que foi a Rebecca que usou o nome da senhora Danvers para não ser descoberta, né, para não acabar descobrindo que ela morreu de câncer, não queria que descobrisse mesmo depois que ela morresse. Mas o médico acabou, né, revelando isso através dos registros, todo mundo chegou nas conclusões do que realmente aconteceu de verdade. Agora meu top 5. Em quinto lugar, eu fico com a cena em que a protagonista passa mal no tribunal durante a investigação sobre a morte de Rebecca. Antes do Max ir depor sobre a relação dele com a Rebecca, porque ele também recebe intimação para ir depor, né? E ele, como marido, óbvio que ia ser uma das principais testemunhas, né, para depor. Antes disso, a protagonista pede pro Max se procure se acalmar. Max, não fique nervoso, não surte, porque ele é um cara bem estourado mesmo. Ele, tá bom, eu prometo que eu não vou estourar. Não vou ficar gritando, nem ficar nervoso. Aí, tudo bem. Ela vai lá, ela fica angustiada em vários momentos, porque conforme o cara vai fazendo as perguntas pra ele, pro Max, a gente percebe que o Max vai ficando cada vez mais tenso, e mais tenso, e mais tenso. Até que chega num ponto que ela desmaia, só que antes dela desmaiar, ela tem um vislumbre dele gritando com o juiz. E aí é na hora que interrompem, né, o julgamento por alguns minutos, uma coisa assim, até que a senhora The Winter, no caso a personalidade de Joy Fontaine, se recomponha. Aí o Max fala assim, era pra você ter tomado café da manhã, não sei o quê. Aí os dois saem do tribunal, ele deixa ela no carro, e aí ela fala assim, eu me senti muito mal, não sei o que. Aí ele falou, ainda bem que você desmaiou, porque eu já tava quase surtando. Ou seja, daí fica concluído que aquele momento em que ela viu ele gritando com o juiz foi só uma visão dela. Não aconteceu em via de fato. Até porque se tivesse acontecido, ele teria ficado preso, né? Desacato a autoridade máxima. Ainda mais um juiz, um julgamento desse porte, era um julgamento não para condenar alguém. Vamos dizer assim, era uma investigação e as pessoas tinham que ir até o tribunal para depor, né? Enfim, mas como eu já falei, né? Depois, no fim das contas, descobriu que ela morreu de câncer e que a questão dela ter sido encontrada no barco, né? Que provavelmente foi ela que acabou se matando para não sofrer. Porque conforme o câncer vai avançando, né, mais na década de 40, que não tinha muita opção de tratamento, não é que nem hoje, que ali ela ia definhar, ia sentir muito dores. Aí ela furou o barco e se afundou para evitar chegar na fase terminal do câncer, a fase que a pessoa já está definhando, com muita dor, enfim. Aí foi isso que concluiu e ficou por isso mesmo. Agora, em quarto lugar, eu fico com a cena em que a senhora Danvers e a protagonista discutem após ela ter se vestido igual a Rebecca. Eu já falei sobre essa cena, né? A senhora Danvers mostra sua verdadeira faceta para a protagonista, né? E diz que ela nunca vai ser a Rebecca, ela nunca vai chegar aos pés da Rebecca, ela quer que ela anda sobre todos os passos que a Rebecca andou na casa, que ela e o Max nunca vão ser felizes igual o Max era feliz com a Rebecca, o que no final das contas acaba se provando ser mentira, porque o Max revelou para a protagonista que a vida dele, só que isso depois, que a vida dele com a Rebecca era um verdadeiro inferno, enfim. Era a véia atormentando ela. A véia tem uma hora que ela fala assim, eu abri a janela pra você tomar um ar fresco. Aí ela vai lá, coloca a cara assim. Aí a véia tá meio que incentivando ela a se jogar dali, tipo, incentivando ela a se matar, porque ela não gosta dela. Que é a empregada que quer as coisas do jeito que tá. A casa lá, com os empregados, o Max, e todo mundo vivendo a lembrança do que foi a Rebecca um dia. Ou seja, a véia é paranoica total, né? Mas enfim, eu já falei sobre isso. Em terceiro lugar, agora no nosso top 3, eu fico com a cena do primeiro encontro de Max e a protagonista. Isso é no início do filme, eu já falei sobre essa cena, né? Ele tá na beira de um precipício, deu um passo pra frente, a gente pensa, pronto, o cara vai se matar. Só que aí chega a personagem da Joy Fontaine, a protagonista, ela grita, não, pare, don't stop. Que é tipo, cara, não faz isso não se mata não. Aí ele acaba ficando irritado com ela, porque ela apareceu ali no momento que era só dele, né? Mais dele, só dele, que é aquele momento possível. Ele acaba mandando ali, eu falo, o que você tá fazendo aqui? Ela, eu só tava fazendo uma caminhada. Ele, continue sua caminhada e não fique sozinha andando, parando no bosque, uma coisa assim. Ela sai correndo dali, né? Depois que ele é grosso, rude com ela, grosso, rude, machista. Aí
vai embora. Aí depois, na sequência, a gente tem outra cena do Max se encontrando com ela e a senhora Van Hopper, por acaso, no hall do hotel, né? Só que ele acaba sendo meio grosso com elas porque ele quer ficar sozinho. Tanto é que ele pede desculpa pra protagonista depois que ele convida ela pra tomar café da manhã com ele. Enfim. Em segundo lugar, eu fico com a cena em que o Max pede a protagonista de casamento. Isso acontece quando ela descobre que ela e a Sarah Van Hopper vão pra Nova York, porque a filha dela, ou a neta, uma coisa assim, vai se casar, né? E a véia não quer perder o casamento. E aí a protagonista tenta entrar em contato com o Max de várias formas. Ela fica atormentando o pessoal do hotel pra falar com o Max. Que horas o Max chega, eu preciso falar com o Max. Até que ela consegue encontrar ele no quarto dele, vai até lá. Eu fico pensando, mas uma moça solteira no quarto de um cara, será que pra época ficou muito bem assim? Pra hoje em dia passa batido, mas pra época. Mas acho que década de 40 as coisas já estavam um pouquinho mais evoluídas, né? Enfim, mas só um pouquinho, não muito. Mas a questão é, ele fica chocado quando descobre que ela e a senhora Van Hope vão embora, né? Ele acaba pedindo ela em casamento, porque é a única forma dela continuar junto com ele, né? Porque caso contrário ela iria embora, porque ela é empregada da véia. E aí, no fim das contas, né? Ela acaba aceitando, né? E é isso. Essa é a minha segunda melhor cena, porque a minha primeira melhor cena é quando o Max se irrita ao ver a sua esposa, aqui no caso a personalidade de Joey Fontaine, a protagonista, vestida igual a Rebecca. Aquele vestido do quadro que a senhora Danvers incentivou a protagonista a usar, porque era um vestido que o Max adorava, é o quadro favorito dele. Então, se você se vestisse igual essa moça do quadro, ele iria adorar muito. Só que a protagonista aceita isso, só que sem saber que a Rebecca já usou aquele vestido e que ele odiava a Rebecca. Aí, por isso, o motivo dele ter se irritado, porque ele gosta da protagonista por ela ser quem é. Ele não queria um clone de Rebecca, né? O nome desse filme poderia ser A Sombra de Rebecca, que no caso seria a empregada, também caberia muito bem. Mas Rebecca, a mulher inesquecível, também cabe muito bem, porque ninguém quer esquecer a mulher, o outro não consegue se livrar das lembranças dela porque ela atormentou demais a vida dele. E aquela casa dele remete muito. Era só vender a casa e morar em outro lugar. Mas ali é porque é uma herança de família, uma coisa assim. Então ele não queria se desfazer em nome da família dele. Também aquela casa lá já era dele muito antes dele sequer conhecer a Rebecca. Então. Mas enfim, ele se tornou muito amargo por causa do casamento da Rebecca, depois com a morte dela, enfim. Aquela coisa toda que vocês já sabem. A minha primeira melhor cena é essa. É a cena da protagonista descendo a escadaria e ele se irritando com ela. É um filme com cenas icônicas, como vocês perceberam, né? E aqui vamos a algumas curiosidades breves, porque esse podcast já está um pouquinho longo demais. Para quem não sabe, o filme Rebecca, a Mulher Inesquecível, foi o primeiro filme do diretor Alfred Hitchcock em Hollywood. E foi o único dirigido por ele que ganhou o Oscar de melhor filme. Psicose, para mim, também merecia o Oscar de melhor filme, né? Entre outros, né? Mas, enfim. Para quem não sabe, também mais de 20 atrizes fizeram o teste para interpretar a personagem Senhora de Winter, né? A segunda esposa de Max. E entre essas atrizes estavam Vivien Leigh, que é a protagonista do filme E o Vento Levou de 1939, né? A personagem Scarlett O'Hara. E também Annie Baxter fez o teste para a personagem da Senhora de Winter. E só que a Annie Baxter não passou no teste, mas ela acabou trabalhando com o Hitchcock no filme A Tortura do Silêncio, de 1953. Para quem não sabe, durante o período de testes, para ser escolhida a atriz que interpretaria a Senhora de Winter, o Laurence Olivier fez uma pressão enorme para os produtores, para o Alfred Hitchcock, para que a Vivien Leigh, que era a namorada dele na época, fizesse o papel, né? Só que aí a Leigh terminou que não foi contratada, né, para o papel. E aí ele acabou passando a tratar friamente, né, a Joey Fontaine, que foi a atriz escolhida para o papel. E aí o Alfred Hitchcock se aproveitou desse fato que o Olivier tratava a Joey Fontaine de uma forma meio fria. E ele ordenou que todo mundo no set de filmagem
fizesse com que ela ficasse muito tímida e deslocada durante as filmagens. Isso tudo como uma forma de ajudar ela a melhorar sua performance, né? E deu certo. Isso me lembrou muito o filme Iluminado, né? Que o Stanley Kubrick exigiu que a equipe inteira tratasse a Shelley Duvall de uma forma bem escrota mesmo, né? E ele mesmo também tratava ela de uma forma muito escrota. Tanto é que ela, em várias entrevistas depois, né, falou que o diretor tratava ela muito mal, que tratava ela até de forma abusiva. Abusiva no seu abuso moral, assim, né? Questão do trabalho mesmo. Ele pegava muito pesado com ela para deixá-la bastante esgotada para dar mais realismo para a personagem dela. Eu ainda pretendo falar sobre o Iluminado. Para mim, um dos melhores filmes de terror de todos os tempos, né? E nós estamos no mês do Halloween, né? Então eu ainda pretendo ver mais alguns filmes de terror. Isso é muito bom, né? Tem muitos filmes que eu quero ver, como Halloween de 78, né? Sexta-feira 13 de 80. Carrie Estranho, eu gosto da versão de 2013, a versão de 76 eu acho assim, é boa, mas é um povo muito feio, eu não gosto da estética do filme e a protagonista é feia e todo mundo é feio, desculpe se pode até soar com feiofobia, mas enfim, é um povo, a versão de 2013 é um povo mais jovial, mais bonito, fora que a personagem da Sissy Spacek, não sei se é o nome da atriz, é uma coisa assim, que ela tem cara de ser a mãe da protagonista, ela não tem cara de uma jovem adolescente do colegial, tá entendendo? Enfim, era meio estranho, mas na personagem era a Choi Morzett, uma coisa assim o nome da protagonista, assim, já era uma personagem mais jovial na versão de 2013, eu gostei muito. E Tinha Coisa 2, Corra, Nós, são filmes de terror que eu pretendo ver em breve, quem sabe, se eu gostar muito. Eu venho aqui, gravo podcast, né? Quero assistir outros terror clássicos, vocês podem me dar indicações. Só não venha com filme de possessão, essas coisas sobrenatural que eu tô fora, esse tipo de filme eu não assisto, nem que me paguem, porque eu sou uma pessoa religiosa e eu acredito que determinadas coisas acabam atraindo energias negativas. Então, esse tipo de filme sobrenatural, assim, dessa pegada, não assista ao filme lá, não sei o que. Não, esquece. Nunca. Aqui a gente gosta de histórias de terror também, mas que tem uma qualidade, uma coisa boa a oferecer. E até fora que esses filmes sobrenatural aí, desse tipo aí que eu falei, eles são muito apelativos, apelam pra muita coisa bizarra, sem noção. Mas enfim, vamos voltar aqui para as curiosidades de Rebeca. Eu tô muito animada. Para quem não sabe, Rebeca, a Mulher Inesquecível, é o primeiro filme da atriz Joan Fontaine. Olha aí. E para quem não sabe também, em suas clássicas aparições, o diretor Alfred Hitchcock, ele aparece na rua perto de uma cabine telefônica. Isso depois de 126 minutos de filme, mais ou menos, né? Depois vocês peguem esses easter eggs, é importante. Para quem não sabe também, assim como no livro, o nome da protagonista, a senhora de Winter, no caso a personagem da Joan Fontaine, ele não é citado. E para quem não sabe, Rebecca já foi refilmado por 3 vezes em 1962, 1978 e 1997 para todas as televisões e com o mesmo título do filme original. E isso para televisão, porque para o cinema o remake foi Rebeca, a Mulher Inesquecível de 2020, protagonizado pela Lily James e pelo Armie Hammer. O Armie Hammer era conhecido pelos filmes Me Chame Pelo Seu Nome, 2017, né? O filme foi indicado para o Oscar e tudo. Ele também atuou junto com o Leonardo DiCaprio no filme J. Edgar, 2011, né? Ele era o par romântico do personagem do DiCaprio, era aquele romance meio enrustido, meio que, porque é uma biografia, né, do J. Edgar, da vida real, que ele foi um dos fundadores do FBI, uma coisa assim, e aí ele rezam as más línguas que ele era gay, e rezam as más línguas, rezam os fofoqueiros, as fabulous hyper de plantão, que ele tinha um caso extraconjugal com um homem, né. E aí, o personagem do Armie Hammer interpreta esse homem que é amigo dele, colega de trabalho, uma coisa assim, né? O filme também é muito bom. E ele também, o Armie Hammer, ele
Ele é um dos protagonistas do filme Espelho, Espelho Meu, de 2012, que é basicamente a história da Branca de Neve, né? No mesmo ano em que foi lançado o filme Branca de Neve e o Caçador, de 2012, com a Kristen Stewart, que foi dirigido pelo aquele diretor Rupert Sanders, que deu aquele rolê todo lá que ela traiu o Robert Pattinson com esse diretor. Eu já falei sobre esse caso no podcast de Amanhecer Parte 2, também tá muito bom, vão lá. Mas eu não vou ficar aqui prorrogando o podcast com fofoca de famoso, enfim. Vamos continuar aqui. Para quem não sabe, esse filme, Rebeca, Mulher Inesquecível, de 1940, ganhou na cerimônia do Oscar de 1941 as categorias de melhor filme e melhor fotografia em preto e branco. Nessa época ainda tinha isso, mas aí depois, quando os filmes ficaram tudo colorido de vez, a categoria foi extinta, né? Que os filmes em preto e branco, eles meio que caem em desuso. Voltou a ser usado até um tempo atrás, em 2011, no filme O Artista, né? Que inclusive ganhou o Oscar de melhor filme, melhor ator. Eu não pesquisei se esse filme ganhou outras categorias, mas enfim, eu ainda pretendo assistir esse filme um dia, eu ainda pretendo ver muito filme. Mas enfim, né, gente? Assim, aí fez sucesso, né? 2011, filme preto e branco chamou a atenção. Quem sabe daqui a um tempo não volte mais alguns filmes em preto e branco, né? Seria interessante, né? Só que, infelizmente, ainda mais para essa geração de super-herói, de Marvel, essas coisas todas, filme preto e branco, né? Já estão até desistindo dos filmes de drama normal, né? Vai voltar para um filme com estética do século passado, né? Não vai dar certo. E também tem outra questão, outro filme preto e branco, que foi um filme que foi rodado em preto e branco, na época que já era tudo colorido, cinema tudo colorido, foi o filme A Lista de Schindler, de 1993, dirigido pelo icônico diretor Steven Spielberg. Para mim, ele é o melhor diretor, meu diretor favorito, junto com o Scorsese ali. Mas assim, porque Steven Spielberg, eu já vi várias obras dele icônicas que eu amei. E.T., Tubarão, Contatos Imediatos, A Cor Púrpura, o próprio A Lista de Schindler, né? O Prenda-me Se For Capaz, com Leonardo DiCaprio, que tem podcast aqui no canal, eu já gravei, depois vão lá dar uma conferida. Enfim, tem vários filmes icônicos. E.T. e Tubarão, os melhores, né? Mas os outros também, A Lista de Schindler, nossa, se for fazer um top 10 fica aqui difícil. Quem sabe eu ainda gravo um podcast falando sobre sobre Steven Spielberg, sobre sua filmografia icônica, né? Eu gravei recentemente um podcast sobre a vida da Britney Spears para dar uma diferenciada, né? Os podcasts não ficar só falando de filme. Quem sabe eu faço mais podcasts interessantes assim, né? Seria uma ótima pegada, mas enfim. Continuando aqui para as curiosidades de Rebeca, o filme, ele ganhou, fora as duas categorias que ele ganhou, ele foi indicado em outras categorias, não ganhou, mas foi indicado para melhor diretor, o Alfred Hitchcock, merecia ganhar. Melhor ator, o Laurence Olivier, merecia ganhar também. Melhor atriz para Joan Fontaine, merecia ganhar, mas ela ganhou no ano seguinte pelo filme Suspeita, também dirigido pelo Alfred Hitchcock. Olha aí outra curiosidade. E também o filme foi indicado na categoria de melhor atriz coadjuvante para Judith Anderson, merecia ganhar. Melhor roteiro adaptado, melhor direção de arte preto e branco, melhor trilha sonora, merecia ganhar também nessa categoria. Melhor edição e melhores efeitos especiais, né? Assim, você vê, né, que o filme foi aclamadíssimo em Hollywood na época. Pra mim, ganhava todas as categorias. Mas a gente sabe como a academia do Oscar é, né? Cheia de várias injustiças, né? Só que pra nós brasileiros, a maior injustiça até hoje é a Fernanda Montenegro não ter ganho o Oscar de 1999. Quem ganhou foi aquela Gilbert Patron, a atriz tem um nome todo esquisito, vocês sabem de que eu tô falando. Ganhou por Shakespeare Apaixonado de 98. Ninguém entendeu nada, porque as outras concorrentes, tinha outras concorrentes lá, a Kate Blanchett, a Emily Blunt, enfim, tinha outras, Emily Blunt, eu não sei se era isso o nome da atriz, é uma coisa assim. A própria Fernanda Montenegro, tipo, mesmo que a Fernanda Montenegro não tivesse ganho, se tivesse ganho a Kate Blanchett, seria muito mais aceitável. A Kate também é uma excelente atriz. Ela ganhou pelo filme, ela ganhou 2 Oscars, a Kate Blanchett. Ela ganhou pelo filme O Aviador, na categoria de melhor atriz coadjuvante. E ganhou com outro filme, não sei se foi Carol, o nome do filme, ou foi Blue Jasmine, que ela também... Eu não sei qual desses dois foi, mas eu sei que ela ganhou outro Oscar, além do Oscar do Aviador. Mas enfim...
Se ela ganhou até mais, depois vocês me corrigem aqui no comentário, porque aqui a gente vai assistindo o filme, vai pegando a manha, pegando as curiosidades daqui e de lá, a gente acaba deixando passar uma coisa ou outra ou errando alguma informação. Normal. E assim, tem a questão do suspense, né? Aqui para encerrar o podcast de Rebecca. Porque nesses mais de 80 anos desde a publicação do livro Rebecca, o pessoal especulou muito sobre o nome da segunda esposa do Max, a senhora de Winter. E tem uma teoria que rola por aí, é que o nome da personagem seria Daphne ou Daphne do Maurier, que é o nome da autora. E que no caso a autora teria se inserido na história, e isso combinaria com a questão de ser um nome incomum para a época, né? E todo esse mistério que envolve o nome da protagonista corresponde ao fato dela não gostar muito de falar da família dela, e até para dar mais suspense para a trama, né? Mas esse não é o único filme em que o nome do protagonista não é citado, porque a gente já viu o mesmo acontecendo nos filmes A Estrada, Clube da Luta e Tenet, do Christopher Nolan. Diretor de A Origem, Insônia, que eu já assisti também é muito bom, né? Interestelar, entre outros. Clube da Luta, do David Fincher, né? Que já trabalhou com Brad Pitt também no filme O Curioso Caso de Benjamin Button, de 2008, Seven, de 95, Clube da Luta, de 99. Então, já seria a segunda parceria dele com o diretor. Mas, enfim, nesses filmes, A Estrada, Clube da Luta e Tenet, os protagonistas não têm os nomes revelados, né? Pra dar aquela coisinha assim, qual é o nome desse cara? Mas, enfim, né, gente? O podcast ficou longo, porque o filme eu gostei muito, que nem eu falei no último podcast, e olha quem está falando também. Quando o filme é muito bom, eu gosto muito, muito, muito. Eu geralmente tenho muita coisa para falar e o podcast acaba ficando enorme. Não que eu não tenha gostado de Olha Quem Está Falando também. Gostei muito. Aliás, super recomendo, né? Um filme para todo mundo assistir. É um filme tipo para família assistir. Mas eu já falei sobre esse filme no podcast anterior. Depois vão lá, escutem, assistam o filme, enfim. Mas aqui, para encerrar, para falar sobre Rebecca, né, de 1940, bem naquela era em que o cinema norte-americano estava sendo muito inserido, os tipos de filme noir nos cinemas norte-americanos, era o início da era noir no cinema americano, né, veio Rebecca bem antes de começar, e até hoje é um filme inesquecível. Rebecca não é a mulher inesquecível. Rebecca, o filme inesquecível. Não tem como esquecer. Eu ainda pretendo assistir o remake em breve, né? Rebecca de 2020, fazer as comparações, é inevitável, né? Mas procurar assistir o remake com uma mentalidade de tipo, é uma história baseada. Eles pegam umas coisas semelhantes, mas mudam outras. Entendeu? Basicamente isso, foi muito bom. Recomendo. Não é um filme que o Alfred Hitchcock, como eu já falei, considera como dele, né? Porque tem muito dedo do produtor atrapalhando no meio. Aí o Hitchcock fala, esse filme, apesar de ser dirigido por mim, não é um filme do Hitchcock. Ou seja, já mostra que ele ficou mal assim com o filme, sabe? Mas enfim, né? E é um filme que eu recomendo de 0 a 10, 9. Filme excelente. Não tem o que se discutir, né, gente? A trilha sonora, o suspense, o clima de tensão. Isso sim, tem dedo do Hitchcock, sim. Em alguns momentos, vários momentos do filme, você sente aquela presença do dedo do Hitchcock. De tipo, isso aí é coisa do Hitchcock fazer. Principalmente a cena final, né? Da casa pegando fogo. Mas, enfim, atuações aqui extremamente convincentes. A Joy Fontaine e o Laurence Olivier tem uma química, assim, incrível, né? Típica mocinha, simples, com cara mal-humorado, aquela coisa toda que eu já falei, né? Do clichê. Enfim, a gente vê que esses clichês já têm a longa data. Mas, enfim, é isso aí. Eu fico por aqui com este podcast sobre o filme Rebecca, a Mulher Inesquecível.